aconteceu o desencarne ontem de uma das figuras mais conhecidas do cinema, da televisão e do teatro brasileiros. E todos e todas e todos vocês já devem estar sabendo disso, o desencarne de Tônia Carreiro, com 95 anos. Nesse ano ela completaria 96. Ela nasceu em 1922. Tônia Carreiro era de uma beleza assustadora. Eu vou falar uma coisa que eu nunca vi ninguém comentar sobre Tônia Carreiro. É importante que eu fale isso, tem a ver com o tema espiritual, tem a ver com essa questão de preocupação excessiva com o corpo. Vamos de trás para frente. Uma pessoa insensada e idolatrada por sua beleza, em particular sua beleza. Havia muita crítica a ela por ser uma atriz de qualidade e eficiência medíocres. Não estou dizendo que eu concordo, mas ela não é, por exemplo, não recebeu toda a ovação natural que uma Fernanda Montenegro recebeu. E não só aprovação no Brasil, mas no exterior. Ela chegou, inclusive, vocês lembram que ela chegou a concorrer a Oscar, etc., junto com um filme importante brasileiro na época. Então, voltemos a Tônia Carreiro, que desencarnou ontem. Então, isso é a crista da onda. Tá, esse pensamento no ar, vamos pensar a respeito disso. Vou falar uma coisa que eu nunca vi se dizer, nunca li a respeito. Se alguém mais disse, desconheço. Vai parecer estranho. Eu sempre, desde que a conheci pessoalmente, eu a vi apenas uma vez, fiz a opinião, constituí a opinião sobre ela, de que ela era uma pessoa sem fotogenia. Isso é bem estranho, né? Porque quando a gente vê fotos, filmes, na televisão, quando a gente vê qualquer coisa de vídeos e filmes, ou o que for, de Tônia Carreiro, a gente se surpreende e vê que era uma mulher com a beleza acima do normal. Eu garanto a vocês, eu a conheci com 78 anos e eu fiquei assombrado. Era de uma beleza majestosa e imponente, intraduzível em palavras. As câmeras não retratavam como essa mulher era pessoalmente. Eu conheci, repito, ela estava aos 78 anos. Parecia uma diva, uma escultura viva, perfeita. Eu não a vi nua, nem me importava, não é? Elegante, distinta, um pouco gordinha. Por isso chegou aos 95. Ela sempre esteve em forma a vida toda e depois engordou um pouquinho quando saiu de cena, a partir dos seus 60 anos, e manteve-se assim até a sua casa, 90 anos. Tônia Carreiro, que tinha esse carisma extraordinário, porque fala-se 3%, que são os mesmos 3% dos superdotados. 3% das pessoas seriam muito bonitas, chamariam atenção pela beleza. Mas existiriam aqueles gênios, assim como existem gênios de inteligência, ou pessoas excepcionalmente empáticas, que seriam as quase santas, com muita compaixão. Existiriam pessoas, ou os gênios em certas áreas artísticas, que são gênios no campo intelectual do mesmo jeito. Existiriam pessoas estupidamente lindas. Aquelas pessoas que são arrasa-quartel. Tem muita gente que se acha bonita e não é. Tem muita gente dita como bonita assim e não é. E realmente eu nunca conheci ser nenhum tão bonito como Tônia Carreiro. E eu, repito, eu a conheci aos 78, ela tinha 78 anos na época. A forma como ela inspirou, encantou todos os intelectuais brasileiros, que ela vivia no Rio de Janeiro, o centro da República, o centro cultural, o centro político, tudo. Não é? O Rio de Janeiro era tudo de 1960 para trás. E era o ápice dela. Foi a grande diva do cinema brasileiro, comparável às grandes beldades de Hollywood na época. Muito bem, essa mulher desencarnou. Vocês imaginem que tortura ser tão bonita assim. Alguém pode dizer, a pessoa que não tem beleza, né, que me dera ser tão linda assim. Isso é uma vida perdida. É uma vida que a pessoa está enganada. Foi enganada pela imagem. Isso é programado antes da pessoa nascer, sem dúvida alguma. Essas pessoas são invejadas. Ela dizia que ela se trancava todos os dias no seu aniversário, não recebia telefonema nem visita de ninguém. Era o dia pior do ano para ela, porque ela estava ficando um ano mais velha. Em 1986, eu acompanhei um pouco a carreira dela, em 86 foi o ano que eu fiz 16, Tônia Carreiro estava com 64. E ela veio a público para dizer que desistiu de fazer cirurgias plásticas, porque agora ela ia se permitir envelhecer. Vocês vejam que loucura a pessoa ter que dar satisfações em público que vai se permitir envelhecer, como se ela tivesse a obrigação de não envelhecer.
porque ela viveu aquela loucura das grandes divas do cinema da primeira metade do século, que elas viviam em estado de... Elas não sorriam direito. A cirurgia plástica estava nos seus primórdios, então, para não fazer linhas no rosto, elas não sorriam, quase não faziam expressões, não arqueavam a sobrancelha, nada para... Viviam congeladas. Eu me recordo que quando eu cheguei perto e me assombrei com a beleza dela, e eu vi que ela fez um movimento saindo do palco tablado do teatro onde nós estávamos, aqui era Caju, Teatro Ateneu, ela avançou na direção da escada e fiquei assustado, fiz um movimento de ajudá-la. Ela, sim, meu filho, eu preciso de ajuda, me dê seu braço. Aí segurou meu braço e eu fui lá um pouco à frente, carregando o tesouro. A maior diva do cinema brasileiro ainda estava encarnada e lindíssima. Não vejo concorrentes em nenhuma geração, desde que ela era jovem até a terceira idade. É claro que a pessoa vai dizer, não vai sentir normalmente a mesma atração para uma mulher de 80 que teria para uma mulher de 30. Eu estou falando de beleza crua e nua. A mulher parecia uma estátua viva, feita à mão, talhada à mão. Não existe cirurgia plástica que faça isso. Às vezes a pessoa faz cirurgia plástica e fica mais feia do que era antes. Claro que ela fez excelentes cirurgias plásticas e nunca escondeu isso. Mas a beleza existia desde o princípio. Uma pessoa que mostrou o quanto isso não necessariamente era felicidade. Uma vez ela foi entrevistada e me chamou muita atenção quando ela disse: se eu pudesse voltar no tempo, eu teria mais filhos. Porque no passado se dizia, não sorria, evitavam ter filhos para não deformar o ventre nem as mamas. E por isso então ela teve só um filho, Cécio Thierry, como vocês conhecem, estudou em Paris a arte dramatúrgica e veio para cá, para o Brasil, depois, para marcar a história do nosso cinema. Lindo, não é? Mas lindo de ver. É lindo de ver uma pessoa tão linda, estupidamente linda, e que encanta os nossos olhos, mas... E aí? Nós vamos passar a vida preocupados em estar em forma e bonitos ou bonitas? Ou vamos nos preocupar em desenvolver outros atributos que nos tornem pessoas interessantes? As pessoas mais felizes afetivamente são as mais bonitas. A própria Tônia Carreiro disse isso no show que eu fui assistir. Esse monólogo, esse show era um monólogo. E ela comentou que aos 38 anos, portanto 40 anos antes daquele tempo, ela tinha sido trocada por uma moça de 18. E ela disse: não vou exagerar, meus amigos, eu nunca me senti tão velha em minha vida. Hoje, aos 78 anos, eu não me sinto tão velha como naquele dia em que, com 38 anos, fui trocada por uma moça de 18. Porque era muito fácil, sendo tão linda, alguém dizer eu amo, eu faço tudo por você, e não estava nem um pouco interessado na pessoa, nos seus valores psicológicos, intelectuais, morais. Para o casamento tem que haver algum interesse físico. Mas se uma pessoa não é tão bonita, outros valores vão chamar mais atenção. E esses outros valores são os que mantêm a relação. Não há relacionamento duradouro e sério e profundo que esteja baseado em aparência física. A aparência física é um cartão de visitas. Pessoas estupidamente ricas, estupidamente poderosas ou muito lindas são confundidas. Ou podem ficar, também muito comum, maliciosas e maldosas, achando que todo mundo que se aproxima delas está só com interesse e não aprecia os seus valores verdadeiros. Tônia Carreiro foi linda nessa encarnação. Na próxima ela pode pedir desesperadamente, ela própria, para não nascer bonita dessa forma. Não era bonita, era uma beldade fora do normal. Em Hollywood se chamavam de monstros sagrados. Ela própria publicou uma biografia, O Monstro de Olhos Azuis, porque era assustadora. É claro que às vezes isso era um pouco de uma brincadeira com a contradição de chamar de monstro uma pessoa linda demais. Mas é uma monstruosidade. Onde a pessoa chegava, todo mundo parava para olhar. Inclusive as mulheres, inclusive os gays. Eu não estou falando de atração física. É perturbador. Os homens ficavam perturbados, os homens héteros, as mulheres héteros ficavam se sentindo ameaçadas, os homens gays ficavam encantados. E a pessoa onde fica? Ela é só o cabide do corpo? Então a gente costuma invejar tanto pessoas muito ricas, pessoas muito poderosas, pessoas muito bonitas. São pessoas que merecem nossa piedade, nosso perdão. Porque a Isna é muito fútil, ninguém sabe o que é nascer tão linda assim.
Ninguém sabe o que é. Ah, fulano nasceu no berço de ouro. Ninguém sabe o que é nascer muito rico ou muito rica, com inteligência fora do normal. Quantos se tornam quase psicopatas? Porque podem, pela base do cálculo, só obter interesses pessoais. A maior parte das pessoas muito inteligentes tomam a rota de se beneficiarem, não estão preocupadas com as outras, perdem o idealismo. Como isso é comum? Será que nós queremos mesmo a excelência de alguma coisa? Nossa cultura é tão preconceituosa com isso que chama, não é nem com relação aos fracassados, o americano chama de loser, né? Que tem uma conotação altamente pejorativa, chamar alguém de fracassado ou fracassada. Eu não estou falando dos que são os grandes perdedores. Será que são mesmo? Estão felizes essas pessoas que estão no ápice? Nós vemos com frequência quem está no topo da cadeia alimentar. Veja, até isso se fala, topo da cadeia alimentar. Quem está por cima manda, quem está por cima manda, quem está por baixo que obedeça. Aquela história de que meu Deus, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lembra dessa expressão? Que é isso, gente? Ninguém é feliz. Quem está mandando não está feliz, está atormentado. Está com receio de que alguém derrube e mande por cima dele. Essa história de quem está por cima e quem está por baixo, a roda da fortuna está por cima no momento, vai estar por baixo depois. Ah, mas ninguém tira os meus títulos. Mas tira seu corpo com os títulos, com a inteligência, com tudo. E você pode nascer com o cérebro embotado, com o cérebro deficiente, pode sofrer um traumatismo craniano amanhã e ficar demente. Há pessoas que continuam vivas com o cérebro defeituoso. Ou sofre um AVC e acabou. Metade da inteligência vai embora. No caso, não pode se manifestar. Nada é nosso, nós não vamos. Tudo é permitido e autorizado por Deus. Isso é tão real. Não há nenhuma poesia nisso. Não estou falando, então, dos perdedores. A gente considera que o mediano, a pessoa mediana, a gente não usa mediano ou mediana, a gente usa medíocre. Como eu falei do que se dizia sobre a atuação dela. Mas o caminho melhor para obter felicidade é não ser muito nada. Nem muito inteligente, nem muito rico, nem muito bonito, nem muito nada, nem muito culto, nem nada. Para que chamar muita atenção por alguma coisa? É um desafio à maturidade psicológica, a pessoa vai sofrer sobrecargas e vai ter muito mais dificuldade de ser feliz. Se a pessoa não está feliz, que adianta? Como Jesus disse, que adianta um homem ou uma mulher conquistar o mundo e perder a sua alma ou perder a sua vida? Não é depois da morte, não, é agora. A pessoa não está feliz. Então, para que tanta malícia? Para que tanta desconfiança dos outros? Eu sou muito inteligente, por isso desconfio de todo mundo. Isso é inteligência mesmo? Os adolescentes têm essa ótica. Logo que a pessoa sai da infância, ela desenvolve um agudo senso crítico em relação aos outros. Então tem gente que está muito desconfiada, que está sempre assim, não se abre para ninguém. São pessoas, às vezes, que não são dignas de confiança. Quem desconfia de todo mundo, mesmo, não é digno de confiança. Fiquemos atentos a pessoas desconfiadas demais. Por que elas são tão desconfiadas? São tão marcadas assim? Porque há pessoas que são marcadas e dão um salto. Vou investir em pessoas, vou me afastar de todos os amigos que não mereçam confiança e vou ter outros amigos ou amigas, não só na vida conjugal afetiva, que mereçam a minha confiança. No mínimo, é um sinal de derrota. Nossa cultura condena a sermos medianos, medianas. Só quer excelência, só quer o sucesso no sentido de o ápice, o número 1. Que tolice, é uma coisa adolescente, é mesmo um mau sentido da adolescência. Vamos ser mais maduros, vamos ser mais adultos, adultas, maduras. Vamos procurar paz de consciência e felicidade, pelo único meio que há, nos dedicando a servir a felicidade de outras pessoas, a começar dos nossos entes queridos mais próximos, mas, de uma forma geral, o máximo possível de pessoas que podemos alcançar, inclusive com nossas atividades ou nossos talentos ou vocações profissionais, espirituais, etc. Um beijo nos corações, sejam felizes, sejamos felizes, melhoremos nossa sintonia para que possamos viabilizar essa felicidade. Assim seja. Obrigado.